Vocês já leram um livro que mudou sua vida? Qual foi? Para mim, foi um desses aqui. E esse livro fala sobre como que a nossa percepção do mundo é construída acima de metáforas e dá exemplos. Ou seja, quando a gente pensa sobre a vida como se fosse um jogo, isso pode nos levar a apostar e nos arriscar mais. Se a gente fizer da vida uma corrida, de repente a gente vai abordar as coisas de uma maneira um pouco mais competitiva. E ter lido esse livro, eu comecei a andar na minha vida um pouco mais atento às metáforas que poderiam, de repente, estar moldando o meu dia a dia também. Tanto que, quando eu comecei a me montar, e as pessoas perguntavam, por que você se monta? Inicialmente, eu brinquei que era terapia, só para ter uma resposta pronta, que era meio piada. E, depois de ter usado essa resposta umas vezes, eu parei para pensar, mas, gente, será que não é isso mesmo? Pensando um pouco mais, bom, se drag poderia ser algo terapêutico, podendo curar ou aliviar algum sintoma, não podíamos brincar um pouco como uma metáfora drag ser uma droga? E pensando em drogas, eu pensei em pílulas. E pensando em pílulas, eu lembrei dessa cena icônica do filme O Matrix, onde Neo recebe uma escolha entre duas pílulas. Morpheus lhe promete que se ele tomar a pílula vermelha, ele vai revelar como o mundo realmente funciona. E se ele tomar e optar pela pílula azul, ele vai acordar na cama no dia seguinte, sem lembrar de nada, e seguir com olhos vendados. É toda essa história. E agora, para mim, essa pílula vermelha representa muito claramente a decisão que eu tomei de me montar. E, em contrapartida, a pílula azul, a pílula que eu tomei também, várias vezes, de negar isso para mim. Rebatendo essa ideia assim que surgia várias vezes ao longo da minha vida. Mas, quando eu finalmente tomei a pílula vermelha, a sensação era de despertar mesmo. Pois quando a gente começa a atravessar as normas da nossa sociedade, a gente começa a enxergar melhor justamente quanto que elas regem nossas atitudes, nossas decisões, nossa felicidade e nosso rendimento. Mas o que é drag? Drag é uma arte que está aberta para qualquer pessoa. É uma arte onde você se expressa através do gênero. Eu imagino que a maioria de vocês associa o termo drag queen com homens gays que se vestem de mulheres caricatas. Mas, na verdade, sempre tinha mulheres cisgêneras e artistas trans junto nesse caminho, inclusive abrindo esse caminho. Mas, hoje em dia, a cena drag, sim, está se atualizando para reconhecer que não só conta com artistas de todo gênero, mas que também não é apenas drag queens, é também drag kings e outros artistas drags com N outros estilos e nichos com seus próprios nomes. Mas e aí? Às vezes escutem fazer drag, às vezes é ser drag. Exatamente qual é a diferença? Fazer drag provavelmente é o que você escuta quando alguém está falando sobre algo que eles estão explorando. Assim. É algo que se faz numa festa de Halloween, no carnaval, no aniversário especial. Pode ser apenas diversão, pode ser para brincar um pouco com questões de gênero, ou um experimento artístico. Agora, ser drag tende a se escutar mais no caso de pessoas que estão se dedicando nessa linha. Ou seja, da mesma forma que você pode se identificar como arquiteta, advogado, médica. E por que fazer, então? Nesse livro, o autor caracteriza a vivência de homens gays em 3 etapas. Ele fala sobre vergonha, escape e recuperação. Ele explica que a sensação de vergonha é instalada e reforçada repetidamente nas crianças LGBTs ao longo da vida inteira, por sociedades e culturas que as reconhecem como anormal e amoral. E falando sobre escapismo, ele explica que isso toma várias formas, que pode ser você assistindo um filme de terror, de super-herói, bebendo demais, tomando drogas, procurando sexo casual, se viciando na academia ou até fazendo drag. Esse último eu adicionei à lista, mas acho que encaixa. E
Tem um documentário sobre a maior festa LGBT de Londres, que se chama Sink the Pink. E um dos integrantes desse coletivo, o Ted Rogers, ele afirma que quando ele se absteve, deixou de beber álcool, de tomar ilícitos, que de repente a arte drag tomou lugar dessas coisas, como uma fonte positiva de adrenalina. E com isso, a gente pode pensar como, então, a arte drag como uma alternativa. Porque se a arte pode ser uma terapia, e drag pode ser terapêutico, por que a gente não explora proativamente como que a arte drag possa funcionar e servir como ferramenta terapêutica? Eu falei no começo que a decisão de me montar era como se fosse essa pílula vermelha, que talvez desse a impressão que é algo que você toma, engole e de repente você acorda melhor. Mas não é bem assim. Ou seja, cada montação é como se fosse uma nova sessão de terapia, trabalhando novas camadas, puxando referências, emoções, inspirações diferentes a cada vez, para que você consiga tratar inseguranças interiores através de mudanças exteriores. E um exemplo ótimo disso é a Petra. Ela apareceu uma vez num dos meus workshops, com toda a certeza do mundo que ela queria imprimir uma maquiagem borrada e suja na cara dela. Eu apoiei ela, incentivei, falei, vai fundo. E ela arrasou, como vocês estão vendo aqui. Só que, ultimamente, ela abriu um pouco sobre essa experiência, que já foi 2 anos atrás. E explicou que ela procurou a arte drag e essa oficina no momento de uma depressão profunda na vida dela. E que ela buscou essa maquiagem nesse estilo justamente para conseguir externalizar isso de alguma maneira. De conseguir ver isso espelhado na cara dela para conseguir dirigir isso. Ou seja, a Petra, como muitos de nós, conseguiu dar vazão a sensações e emoções muito complexas que a gente costuma engarrafar por dentro de nós. E isso é o poder terapêutico da arte drag. E agora, se a gente pensar sobre o potencial transformadora da arte drag numa escala um pouco maior, a gente pode pensar sobre roteiros. Ou seja, um ator vai receber um roteiro, vai ter que decorar esse roteiro para depois trazê-lo à vida em cena. E às vezes nossa vida parece que a gente está fazendo o mesmo. Pode ser que a gente tenha algum parente, alguém na família que queria que já fôssemos casados com filhos. Pode ser que a gente tenha uma professora na escola que não quer que a gente largasse a sua disciplina na faculdade. Ou amigos, chefes, inimigos. Qualquer pessoa que prioriza mais o nosso papel na história dela do que simplesmente deixar a gente ser quem somos e seguir nosso caminho. E isso é uma função muito importante da arte drag. De você poder optar para assumir o cargo de diretor criativo do seu próprio destino. Você vai escrever sua história e, inclusive, trazê-lo à vida como diretor. Mas isso vem com tempo, prática e reflexão. E com isso, você vai afiar sua visão do seu futuro. Você vai ter a confiança de rasgar esses roteiros impostos por outras pessoas, enquanto ter autoconhecimento suficiente para reescrevê-los da maneira que você quer. E qual é o primeiro roteiro que a gente recebe na vida, se não é o nosso gênero? Que é definido nos primeiros segundos que a gente entra nessa terra por um médico que a gente nunca vai ver de novo na vida. Mas essa decisão vai determinar o resto das nossas vidas. Vai definir quais cores, brinquedos, trabalhos e parceiros que a gente deveria procurar na vida. E é justamente experimentando com a arte drag, com vários elementos de um gênero ou outro, ou vários, que algumas pessoas cheguem à conclusão que o roteiro que elas receberam e vêm interpretando não é o roteiro que mais combina com eles. E eu daria exemplo de uma amiga minha e colega, Draga da Quebrada. Ela se monta há mais de 5 anos com mais frequência e depois de muito tempo e reflexão, e muitas vezes de chegar em casa à noite, se olhar no espelho e perceber que ela não tinha vontade de tirar a maquiagem e a peruca da cara dela. Principalmente porque ela não queria ter que encarar um homem no espelho com quem ela não se relacionava.
E com isso, ela entendeu que o roteiro que ela recebeu quando nasceu simplesmente não era o roteiro dela. E hoje ela vive como a mulher trans que ela é. Era até uma vez que um homem heterossexual apareceu num workshop meu. E com toda a educação do mundo, eu falei, bem-vindo, mas o que você está fazendo aqui? E ele explicou que ele tinha nascido e crescido num ambiente de masculinidade tóxica, que ele acabou replicando para se virar naquele meio. Mas isso tinha levado a ele a se comportar de um jeito e fazer coisas que ele não gostava, e agora ele enxergava a arte drag como algo que, de repente, seria técnica por sua relação com construção de persona e personagem, para ele desfazer essa máscara macho que ele tinha criado ao longo do tempo e conseguir se reconstruir com uma nova cara e nova personalidade mais aberta. E então, além de se conhecer melhor e conseguir se reconstruir, a arte drag pode abrir seus olhos para outros mundos paralelos. Pode ser o mundo de homens gays que se autopoliciam para se manter camuflados numa sociedade heteronormativa. Pode ser o mundo das mulheres, que ainda estamos numa sociedade que favorece os homens. Ou pode ser o mundo trans numa sociedade binária. O mais importante que eu tenho para falar aqui hoje, e ecoando outras conversas que a gente já teve, é que empatia é um músculo que precisa ser flexionado e fortalecido. Porque alcançando empatia com diversas pessoas, situações, a gente consegue refletir sobre o nosso passado, ganhar novos insights e aplicá-los para o nosso futuro, dia a dia. Gente, eu perco unhas e raciocínio também. E um exemplo disso, da minha própria história, era quando eu saía no colégio com as amigas minhas. Elas sempre me imploravam, vamos sentar um pouquinho, vamos parar de andar tão rápido, a gente está com dor de salto. E eu simplesmente ignorava, porque eu estava nem aí. Eu falei, olha, você está bela, está arrasando, vamos embora, dançar mais, ir embora para casa. Corta para minha primeira vez acima de um salto. E depois de meia hora, já estava bambo, sentado, imobilizado, pedindo socorro e só querendo pedir desculpas ao universo por ter sido tão apático com elas. E isso foi só a primeira vez que eu me montei. E, obviamente, quando a gente sai montado, a gente nunca sabe com quem a gente vai cruzar no caminho, nem como vão reagir para a gente. Ou seja, banheiro. Não importa qual escolha que eu fizer, pode ser que, tanto no banheiro masculino quanto feminino, alguém pode ficar incomodado e responder do jeito que eles julgarem certo. E, além disso, eu já tentei entrar em baladas e o segurança masculino se recusa de me revistar porque ele enxerga uma drag queen, uma figura feminina, e, de repente, me passa para a segurança feminino que enxerga um homem abaixo de uma peruca. Aí eu fico, como? Mas o importante disso é que a gente, como drag queen, a gente opta por enfrentar essas coisas. É uma escolha que a gente fizer. No processo de se montar, a gente assume que a gente vai ter que enfrentar o imprevisível. E, obviamente, isso não é o caso das nossas amigas trans, que, por exemplo, elas têm que enfrentar essa questão de banheiro 24 horas por dia. E é por isso que, de novo, a Draga cita uma amiga dela, Margot Tognon, quando ela fala que medo a gente tem, mas não usa. Porque se for não fazer coisas, inclusive ir ao banheiro por conta de medo, a vida já acaba ali. E então, o diagnóstico final. Eu digo para vocês que quanto mais montação, melhor. Porque, afinal, quando a gente e a sociedade consegue internalizar e se acostumar ao fato de que não podemos depender da aparência de pessoas para nós interpretar o gênero deles, vamos todos aprender a simplesmente respeitar a pessoa da maneira que ela se apresenta para nós. E mais, as pessoas que trabalham como personagem drag costumam tornar-se mais livres, lindas, leves e soltas. Pelas dragventuras que elas passam, elas vão
recolhendo mais empatia para outras pessoas e outras perspectivas. E quanto mais empatia rodar, quanto mais livre todos nós estaremos para participar numa sociedade mais acolhedora, mais inovadora e mais positivamente diversa. Obrigado.